Basicamente, a gente teve na aula 6 essa referência aí. Vou botar aqui numa janelinha. Pronto, acho que assim já dá para trabalhar os slides. Tá gravando já há um tempo? Tá. Então vamos lá. Na aula 6, a gente estava trabalhando a estimativa de recursos para a atividade. A gente vem durante as 5 primeiras aulas falando sobre planejamento do projeto, identificando o escopo, identificando todas as atividades que são necessárias para realizar cada produto, estimou duração, calendário, fez todo aquele ramo aqui do lado esquerdo desse fluxograma. Agora a gente está trabalhando do lado direito, porque o cronograma que a gente fez chegou até a parte 1, onde você imagina que tem todos os recursos do mundo, material humano, e também todos os recursos financeiros do mundo. Daí o cronograma sai no as soon as possible, naquela maneira que foi prevista no CPM, naquela maneira que foi estudada no PERT, mostrando o caminho mais curto, quer dizer, mostrando o caminho mais curto em termos de fazer o mais breve possível. E aí você definia os caminhos longos e caminhos curtos. Mas agora, e é uma realidade, você tem as empresas com limitação de recursos, quer seja porque os recursos não existem, quer seja porque os recursos são caros, ou quer seja porque a empresa não dispõe mesmo dos recursos. Recursos esses incluindo dinheiro. Só que a gente só vai falar de dinheiro na aula 7. A gente tem que falar na aula 6 de recursos do projeto, pool de recursos, calendário de recursos, a alocação dos recursos e o task usage e o resource usage, que a gente vê por conta de algumas aplicações. Guilherme, estimativa dos recursos da atividade envolve determinar todos os recursos. O PMI não entra muito na referência ao financeiros. Eu coloquei financeiros aí porque o recurso financeiro também é uma realidade. Então a gente tem que estimar os recursos e, mais uma vez, o PMI, ou Guia de Práticas, aí chama a atenção de que a estimativa de recursos está estritamente ou estreitamente, está muito ligada, coordenada com a estimativa de custos. E você entende isso porque toda vez que você monta uma lista de recursos, provavelmente esses recursos têm um custo. Se você alocar recursos, você vai estar automaticamente alocando recursos. Olhando no Project, você sempre trabalhou nos modos de task aqui. Agora você tem 3 modos aqui. A gente pega o Resource Sheet, que vai trabalhar a base de dados de recursos, base de dados de atividade, base de dados de recursos. Observa que a base de dados de recursos não tem aqui no lado direito um cronograma, um desenho de barras, porque não se aplica esse tipo de visão para uma lista de recursos. Então você teria a lista de recursos do tipo recursos humanos, vou colocar aqui pedreiro, e no caso do Felipe vou colocar aqui analista, alterando o tamanho da letra para ficar um pouco maior. Peraí, formate, fonte, formate, textile, todos serão tamanho 11. Então, tanto pedreiro como analista são do tipo work. E aí você vai lembrar que, vai saber que no 2003 só haviam 2 tipos de recurso, work e material. Por isso que a partir de agora você está entrando no MS Pro 2007, onde você, além do work e material, você passa a ter o campo de resource com o tipo cost. Então, work é trabalho, material é cimento no caso do Guilherme, e no caso do Felipe, qual seria um bom recurso para a gente trabalhar do tipo material? Manda pelo chat aí.
teleco-teco, rapidinho. Ou fala, né? Abrindo o microfone. Um recursivo material. Ele podia falar, né? É só desmudar o microfone. Celular. Então, esse é telefone, né? Telefone e celular. Então, sendo esses dois materiais, você está com a carinha 2003. Vamos trabalhar, então, por enquanto, esses dois recursos como se fosse 2003. Material Label, traduzindo, a gente pode colocar isso aqui como unidade de medida. Unidade de medida de cimento, saco. Bota interessante, saco de 25 quilos. Telefone celular, vamos colocar uma peça ou um aparelho. É uma unidade de medida, né? Então, deixa isso aqui. As iniciais seriam para recursos humanos, para ficar mais fácil a identificação. O grupo é para você agrupar, por exemplo, mão de obra própria, mão de obra contratada, materiais de suprimento e materiais de compra direta. Mais tarde, é claro, você sabendo como funciona o grupo, você pode agrupar por grupo. É só uma maneira mais imediata. Unidades máximas liberadas para pedreiro que você tenha na sua organização. Unidades máximas de analista. No caso de construção civil, você pode colocar o nome do cara. Um nome aleatório. Então só tem um Ricardo Albuquerque Silva. É diferente de analista. Mais tarde, você vai decidir se bota classe de funcionários, classe de trabalhadores ou bota o cara. O que for melhor para você modelar. Os materiais, é claro que não tem unidade máxima, porque essa ferramenta não controla estoque. Se não controla estoque, a gente não pode colocar aqui quantidades máximas. Hora padrão é custo padrão, standard rate, taxa padrão. Pedreiro 5 horas, analista R$20 a hora. Pedreiro R$5, analista R$20. O Ricardo Albuquerque R$21,50. O cimento, a gente pode botar R$12,50 o saco de 25 quilos. E o telefone celular, se for comprado, vamos colocar aqui 500 pratas. Se for telefone celular alugado, e vamos trabalhar com isso também para ver a exposição. Nós vamos colocar material. Sendo material, a unidade aqui vai ser peça por mês. Não vou escrever por mês aqui não. Mas o aluguel aqui, eu vou escrever que é mensal. Analisando a taxa padrão de pedreiro, taxa de hora extra. Então nós temos como colocar a hora normal do pedreiro e a hora extra do pedreiro, hora normal do analista e assim por diante. Você pode colocar, porque mais tarde, quando você for alocar recursos, você vai alocar na hora normal ou na hora extra. Vamos aproveitar esse espaço para falar sobre hora extra e alocação de hora extra. O aluguel mensal do celular, eu vou dizer que está custando R$100. Do aparelho fora a conta. Não, do aparelho com conta. Então, nesse caso, eu sou obrigado a lançar mão do Notes. Aluguel com conta incluída. Deve ser um plano pré-pago, alguma coisa assim, para não deixar o cara passar de um valor. Então, observa que a gente tem como documentar também os recursos. O custo por uso é uma taxa que você paga só em lançar o recurso. No caso do Ricardo Albuquerque de Silva, só em chamar o cara você paga R$500. Se ele trabalhar uma hora, mais 21. Se não trabalhar nada, R$500 está pagando por ele. Forma de rateio, forma de distribuição ao longo do trabalho. No caso aqui, de pagamento ao longo do trabalho. Rateado no início ou no fim. Vamos fazer experiências disso
durante a alocação. Por enquanto deixa assim. O calendário, se você está enxergando aí, é o calendário que está sujeito ao recurso. Então nós temos o calendário do projeto, nós temos o calendário das atividades do projeto, nós já vimos isso lá na aula 4, e agora nós temos o calendário do recurso. E se nós colocarmos um calendário para o recurso, temos que lembrar o seguinte: se escolhermos um calendário para a atividade, o recurso é que determina quando a atividade vai acontecer. Se eu disser que o calendário da atividade é todo dia, incluindo fim de semana, porém, se eu disser que o recurso só trabalha no horário comercial de segunda a sexta, então nós temos um problema. O project vai assumir que só haverá trabalho naquela atividade que originalmente tem calendário de segunda a segunda, por causa do recurso só vai trabalhar de segunda a sexta, a menos que eu marque essa caixinha aqui. Essa caixinha diz que, ao ser marcada, a atividade vai ignorar os limites, as restrições ou as folgas do recurso, colocando o recurso para trabalhar. Então nós temos 3 calendários, e o calendário do recurso é o terceiro e aparece agora no nosso trabalho aqui, incluindo final de semana e feriado. Você pode fazer experiências depois. Agora, não é interessante, nem sei se funciona direito, você fazer isso. É melhor você compatibilizar sempre o calendário do recurso com o calendário da atividade, para que você não tenha surpresas. Estudar profundamente o código interno de programação da ferramenta, que nem o ponto que apareceu no Outline Code. Esse code aqui é para você escrever qualquer coisa, tá? Porque o meu overtime não é editável. Felipe, o seu overtime não é editável se não for no recurso work. Se for no recurso work, ele é editável. Se for material, olha aqui, você não pode botar hora extra para o material, porque o material ainda não tem sindicato. O sindicato do cimento não é forte o suficiente para brigar por hora extras. Aliás, nem tem calendário para cimento, para material no caso. Estamos trabalhando então só, como é que diz isso? Só material e work. Uma vez alocado, listado os recursos, a gente está dentro daquela lógica de administrar os recursos pela primeira etapa. A primeira etapa é listar eles. Felipe, manda o seu arquivo que não funciona pelo Skype. Eu pego ele aqui e a gente trabalha em cima dele. Bom, uma vez listado todos os recursos, vem a seguinte pergunta. Cadê? Falamos do atributo do recurso, né? Nós vamos colocar os recursos dentro do nosso projeto ou vamos colocar os recursos dentro de um projeto, um arquivo separado e analisar e trabalhar esse arquivo separado para que a gente consiga praticar a gestão de recursos. Arquivo no projeto, arquivo e cadastro no projeto, arquivo e cadastro em documento separado. Então aqui eu estou colocando os recursos dentro de um arquivo que eu vou salvar com o nome de pool. Salvei ele aqui no lugar fácil de eu achar. E vou abrir um projeto novo com o nome de projeto. Vamos analisar o trabalho do Felipe assim que ele chegar. Bom, nome de projeto. Projeto, então tem o projeto e tem o pool. Então eu vou abrir o pool. Eu estou com 2 arquivos abertos, o pool e o projeto. Então eu vou mandar arrumar
e vemos o arquivo do pool, o arquivo de projeto. No arquivo de projeto, eu acredito que a gente só tenha atividades. Então eu vou fazer um projeto rapidinho aqui, da maneira bem tradicional. Vamos ver mais um aqui. Esse projeto está sendo feito com muita técnica, hein? Pronto. Estamos aqui com um pool de recursos e um projeto. Vocês podem observar que o projeto está em um arquivo separado do pool. Daí eu falar, vamos usar os recursos no próprio projeto ou vamos colocar ele no pool? Eu não cadastrei totalmente os recursos, mas você já consegue ver que aqui são dois arquivos distintos. E eu vou fazer agora o seguinte. Se eu olhar dentro da folha de recursos do meu projeto, eu vou encontrar um grande vazio, porque meu projeto não tem recursos. O que eu faço então? Eu vou vincular o meu projeto ao pool, meu projeto ao pool, meu projeto Resource Sharing, Share Resource, e eu vou usar não os meus próprios recursos, mas vou usar os recursos do pool. Guilherme e Felipe, se o arquivo do pool não estiver aberto, você não consegue fazer isso. Olha o que acontece quando eu vinculo. Aparece aqui todos os pools que estão, todos os recursos que estão dentro do meu pool de recursos. Você vai observar que é uma cópia do pool de recursos. Se eu colocar pedreiro sênior, se existisse isso, você vai ver que o meu projeto herda pedreiro sênior com todas as características do meu pool. Responde pelo chat os dois, se até aí ficou claro todo o trabalho que foi desenvolvido. Ok. Abrindo o pool do Felipe, que mandou agora para a gente ver o tal das horas extras que não querem aparecer. É esse aqui, né? Onde é que está o pool do Felipe? É 6. Vamos ver aqui. O pool. Temos o arquivo do project. Temos o arquivo do pool. Agora, cadê o arquivo do pool? Ih, que estranho. Vou ter que abrir de novo. Vamos ver se vai aparecer. Não. Eu vou fechar meu pool. Vou fechar o projeto. E vou abrir o pool que o Felipe mandou. É incrível, está aberto, mas eu não estou vendo. Felipe, você mandou um arquivo, eu abri e não estou vendo o arquivo. Aí. Ah, apareceu. Pronto. Estava escondido em algum lugar. Felipe, você disse que não consegue editar hora extra. Está vendo a tela do seu pool de arquivo, de recursos? Sim ou não? Então, olha só, mantenha o microfone aberto. Luciano Kosic Salles, Work, Design, Max Units 1, Standard Rate 15. Qual é o Overtime Rate que você quer colocar? Sei lá, agora isso, bota mais pra botar 20, sei lá. Tá aí, coloquei. Mas aqui como eu não coloco aqui? Alguma coisa está muito estranha. Bom, uma vez, Guilherme, que você percebe que é possível colocar hora extra no trabalho do Felipe, vamos voltar aqui para o nosso... Será que eu vou erro no meu project? Não sei, rapaz. Eu não consegui instalar o processador, não. Eu baixei um outro instalei. Em inglês?
É inglês. Muito bem. Então tá aí. Voltamos ao que a gente estava falando. Tanto o pool como o seu arquivo project, ele está com os recursos ligados. Então eu vou fazer o seguinte. Agora que eu estou com os recursos ligados, eu vou voltar para o pool para falar mais um pouco do cadastro. Guilherme, se eu fizer um duplo clique no Pedreiro Sênior, eu abro uma janela de dados do registro do Pedreiro Sênior, né? São os campos que você não vê nessa planilha, mas que existem. Por exemplo, aqui eu vejo que nós temos 25 pedreiros desde o início até o fim dos tempos. Mas eu podia falar que o pedreiro só existe até o dia 1º de maio. A partir de 1º de maio, quer dizer, a partir de 2 de maio até o final dos tempos, a empresa vai ter 30 pedreiros. Então eu tenho como modelar aqui, informar o project que o pedreiro, a quantidade de pedreiros varia ao longo do tempo da vida da minha empresa, do meu ano comercial ou da minha expectativa. Ainda nessa planilha eu consigo abrir o Change Working Time, que no Project 2007 mostra um padrão diferente de calendário, diferente daquele que você estava acostumado. Só que agora eu estou trabalhando o calendário for Pedreiro Sênior. Usando como referência o standard, eu vou dizer que o nosso Pedreiro Sênior não trabalha no dia 30 e 31. E vou escrever aqui, feriado de pedreiro. Observa que dessa maneira eu não precisei marcar e dizer que é feriado. Eu marquei e escrevi feriado pleno aqui. Ok? Se eu quiser marcar esse aqui como feriado, eu digo que esse aqui é outro feriado. Agora, se eu quiser trabalhar o dia da semana, eu digo o seguinte: detail, trabalharão normalmente de 8 a meio-dia e de 8 a meio-dia e de 13 às 17 todo sábado. E você vê que ficou branquinho aqui. A maneira de você administrar o calendário é diferente da maneira que a gente usava no 2003. Por isso usamos as duas versões, para que você veja as duas maneiras. Se você quiser que esse dia aqui, o dia 20, que é o outro feriado, seja meio expediente, você vai em detail, chegou, demorou, mas chegou. Você vai em detail e diz que não é não working, é working, mas só até 12 horas. E aí você vai ter aqui, 8 às 12, dia inteiro. Então o calendário ele tem mais recursos. Um recurso bom é um feriado periódico por merecimento mensal. Olha como é que funciona esse feriado periódico por merecimento mensal. Acontece todo mês, sempre no dia, não, sempre na primeira segunda-feira do mês. Eu quero que isso se repita até o ano de 2020. Pronto. A partir de agora, temos... cadê? Aqui. Temos dia 6, dia 4, dia 1, dia 6, até 2020, todos os feriados por merecimento mensal estão marcados. É uma forma recorrente que nem nós já vimos aqui no Inset Recurrent Task, acho que é isso. Então, dá um feedback pelo chat se os dois entenderam toda essa parte de Change Working Time dos recursos, que também traz um valor agregado em função do 2007. Bom, no campo Coast,
Nós vamos falar do campo Budget na aula 7. Aliás, o Felipe já viu. No campo Cost você tem a opção de cadastrar, já cadastrou inclusive, que é R$5 e 7 hora extra. Mas, companheiro, a partir de 1º de maio, o sindicato vai conseguir mais 12% para a categoria, também na hora extra. Viu que eu coloquei mais 12%, ele calculou automaticamente. Pode ser que, além de 1º de maio, em 1º de julho, a gente consiga mais 15%. Mas não consegue mais 15% na hora extra. E você preenche então o pedreiro sênior tipo A, porque o tipo B também pode ter um valor. O tipo C pode ter outro valor. Tipo D. E aí você pode regionalizar a mão de obra, ou você pode colocar mão de obras com diferentes atribuições. 5 classificações de custo e em cada classificação 25 faixas de valor para você administrar. Lembrando sempre, Felipe e Guilherme, que se o projeto acaba em abril, os seus custos têm um nível. Por isso que a administração de recursos está estreitamente ligada à administração de custos. Se o projeto acaba até dia 31 de abril, então nós temos como é que diz? Nós temos um valor a ser gasto. Se o projeto atrasar um dia, todos os pedreiros que vierem trabalhar em 1º de maio farão com que o projeto custe um pouquinho mais. Então, quando o projeto, nesse nosso caso, modelado assim, atrasa um dia, o problema e impacto não é só de um dia, é da agenda do recurso não prevista ter que atuar também mais um dia. E não é só isso, é que o custo original aumenta por conta do companheiro 1º de maio e do companheiro 1º de junho. Dá um feedback pelo chat se isso ficou claro. Se quiser falar, pode falar também, tá? O chat, como vai ser o A, B ou C, você que resolve. Você vai ter que combinar na organização que A é analista sênior, B é analista pleno, C é analista júnior, de repente. Não, eu tô querendo dizer o seguinte, você setou A, B ou C, certo? Mas depois como é que você vai colocar isso lá no caso? Você vai mostrar aí, né? Vou mostrar quando você for botar o cara para trabalhar. Por enquanto nós estamos só dando uma de gestor de recursos para como é que diz? Para cadastrar os recursos. Bom, e aí tem um campo Notes que você tem que identificar, dar todos os detalhes do recurso, como você fez com as atividades. Uma vez que isso está preenchido ok, você vai no Print Preview para variar e mostra as informações para todo mundo. Lembrando que no View você tem o Print Notes e conseguiria ver os Notes. Mas você lembra que a gente tinha alguns cadastros do tipo Available From, Cost Rate Tables, isso não aparece em relatório nenhum. Estranho isso, né? Estranho isso. Details. Details, porque eu posso integrar isso com o Outlook. E supondo que você tenha todos os aplicativos do SharePoint instalados e etc., você conseguiria importar no seu Outlook os recursos humanos. Não sei se o Cimento e o celular possuiriam
telefone, né? Mas, ou e-mail e coisas parecidas, mas você já começa a entender como é que as coisas poderiam ser integradas. Um dia foram no Project 2000. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso com baixo custo. Ok? Cadastramos então tudo que é possível do recurso, e para dar uma ideia, eu vou chamar o Resource Graph. Resource Graph do analista mostra que nós temos 5 analistas na linha preta todos os dias. Se fosse para o cimento celular, Ricardo de Albuquerque, vamos pegar o nosso pedreiro sênior. Observa aqui, 25, 25, 25, até o dia em que nós encontramos um degrau. É justamente no dia 2 de maio que a empresa passa de 25 para 30. Então aqui no Resource Graph nós temos a representação através de um gráfico chamado histograma, dia a dia, semana a semana, mês a mês, dos recursos humanos. E não temos o material. Por que não temos o material? Porque nós não temos o máximo do material. Temos o máximo dos trabalhadores. Do material nós não temos. Observa que, como é uma área gráfica, nós podemos, botão direito na área gráfica, explorar isso aqui. Grid Lines. Podemos mostrar a data de hoje. Podemos mostrar a data de status, que vai ficar famosa na aula 8. Projeto, Information, data de hoje, data de status. Pronto, temos aqui. Veríamos as barras de uso do recurso todos os dias, como nós vamos ver daqui a pouco. E veríamos a data de hoje e a data de medição, e vamos ver como é que se comporta isso aqui quando alocarmos o recurso. Mais ainda, Bar Style, você pode formatar as cores das barras que vão aparecer. Mais ainda, Split. Esse Split é aquele famoso divisor aqui, né? Mas vamos parar por enquanto com o gráfico, depois a gente volta para ele e voltar para o Resource Sheet. Exploramos todos os recursos Work e Material que tinha aqui. Ricardo é mão de obra contratada e o celular é compra direta na praça. Agora vamos à outra parte. Vamos ver aqui o nosso passo a passo aqui, que eu pulei isso aqui. Os atributos do recurso, assim como haviam atributos das atividades, são justamente esses campos. Cadê os campos que eu não estou achando? Não estou achando os campos. Vê se eu acho. Não vou achar, eu acho. Ah, achei. São os atributos, nome, identificador. Todas as referências vêm das melhores práticas. Essas documentações vêm das melhores práticas. Então, no exercício, você vai ser chamado a fazer uma planilha com muitos dados a serem montados como atributo dos recursos. Nós estamos usando um pool de recursos. Eu acredito que dá para ler daí. Então, Guilherme, lê para a gente aí o que está escrito no slide. Você habilita o microfone primeiro, né? Fala mais alto. Fala mais alto. Melhorou. Então, isso tá, isso é quando você bota fora. Não fica alocado, certo? Não fica alocado. Quando usa recurso próprio, Felipe, lê pra gente aí. Recursos criados no modo Resource Sheet.
Consequência. De recursos e ociosidades localizadas, com baixo aproveitamento de mão de obra material. Você consegue entender essa ideia, Guilherme? Como é que você explica isso aí? Ah, tá legal. Vai. Então, ele leu uma coisa ali, né? Ele leu um outro slide, ele leu. Ah. Espera aí que eu vou te dar o slide dele. Pronto. Então, eu vejo pelo meu projeto aqui, né? O meu projeto é uma fase, né, de execução da construção de uma área industrial. Então, é exemplo do cimento, do pedreiro, ou do serviço prestado para terceiro. Eu até acredito que aplicação de recursos pois é. Aproveitamento de obra do material. Algumas atividades vão demandar isso realmente. E como são quase 200, eu vou ter que. Aí vem a pergunta: se eu vou ter que fazer isso manualmente ou o software vai alocar essa sobra, entre aspas, para uma outra atividade que eu já vou pré-informá-lo nessa formatação. Marcos, Oi, desculpa. nesse caso que você está falando de pool de recursos, é porque através de um arquivo separado eu posso organizar vários projetos, é isso? Isso. Não sei se você tá entendendo. Isso. Quando você tem. Se eu tiver direto no projeto, eu vou ficar tipo, beleza, eu boto todos os meus recursos, por exemplo, no Mova, que é um projeto. Mas eu não estou me importando com os projetos que estão acontecendo na empresa e que acontecem simultâneo aquele projeto que Isso. Aí o que acontece? Você corre o risco de ficar com mão de obra só para você e não usá-la ela 100%. Enquanto outro projeto também vai contratar a mesma mão de obra que você e não usá-la 100%. Então você terá na sua organização 2 projetos, cada um com a sua própria mão de obra especial e não otimizando o uso dela, porque não usa 100%. Então você está deixando de otimizar recursos não no seu projeto, mas na sua organização. Vou fazer um exemplo aí com o próprio pool para você ver o que acontece. Vou prosseguir e a gente volta a falar nisso, tá ok? Vamos lá, prosseguindo. Aqui, lado a lado, eu vou chamar de volta aqui o meu Gantt. E vou começar a botar esses recursos do pool dentro do meu projeto. Aqui está meu projeto. E existem várias maneiras de colocar esses caras para trabalhar dentro do meu projeto. Vou fazer uma por uma e a gente vai escolher qual é a mais interessante. Me dá 1 minuto os dois aí. Vou deixar o microfone aberto para a gravação. Vocês podem conversar e me dá 1 minuto.
Vamos voltar. Vamos embora. Olha só. Você pode botar os caras para trabalhar de várias maneiras. A primeira maneira, vou até botar a telinha aqui. Cadê a telinha? Vai. Já falamos isso aí. Compartilhamos o recurso. Vamos ver aqui. Cadê? Aqui. Tem várias maneiras. 5, na verdade. Não tem mais que 5. A primeira maneira é a seguinte. É a maneira que TI costuma usar. Você chama as cabeças... Fala. Cara, você passou por um slide ali que tem uma tela que eu te perguntei. Que tela era aquela, né? Tem como você montar? Essa? Calma aí. Essa aí. Eu abro meu arquivo e ele pergunta, ele fala isso aí. Tá bom, então eu vou, antes de botar as cabecinhas para trabalhar, eu vou falar sobre essa tela. Fechar o arquivo. Fechar o pool. Vou abrir o pool, hein? Só o pool. Guilherme, eu não vou abrir o projeto, vou abrir o pool. Sou o gerente de recursos. Gerente de recursos encontra essa tela aí. Você quer abrir apenas para ler, deixando que outros trabalhem? Você quer abrir para ler e gravar? Ou você quer abrir como se fosse o gestor de recursos? Se eu abrir só para ler, eu vou permitir que os outros trabalhem conectados ao pool. Se eu abrir para ler e gravar, ninguém vai poder se ligar ao pool. Eu estaria no modo de manutenção. Eu, gestor, estou administrando o pool, ninguém pode entrar. Aqui é eu, gestor, estou só olhando. Aqui é eu, gestor, estou administrando, bloqueando e estou vendo toda a empresa. Vou mostrar isso para vocês depois. Volta a cobrar isso, gatinho. Vamos lá. Abrindo o projeto. Quando você abre o projeto ligado ao pool, ele pergunta, quer abrir o pool ou não? Se você não abrir, ele traz a memória. Se você abrir, ele abre o pool. Pronto. Tá aí. Aberto para leitura. Eu vou pegar então as cabecinhas. Está vendo as cabecinhas aqui? Alt F10. Eu posso marcar a atividade que eu quero e colocar um analista. Colocar um telefone celular para ele, de presente. É um objeto. Só o telefone, não tem conta. E posso colocar o Ricardo também trabalhando nessa atividade. Aí, nesse caso, eu vou querer 2 telefones. Pronto. Pergunta. Fala. Esse 2 peças você setou lá numa unidade, né? Unidade de medida. Quando eu coloquei 2, ele sabe que a unidade de medida de telefone é peça. Por isso que eu fiz questão de botar a unidade, porque cimento pode ser em quilo, pode ser em saco de 25 quilos e pode ser em saco de 50 quilos. O gestor de recursos tem que ter essa informação. SDFGH, eu vou botar pedreiro, olha aqui, ó. 20 pedreiros para todas elas. Eu marquei muitas e coloquei 1. Como eu posso marcar 2 e colocar 2. Você pode marcar 2 e botar 3, pode marcar 3 e botar 1, pode marcar 1 e botar tudo. Você aloca os recursos de várias maneiras com essas cabecinhas. Você pode também pedir para usar o filtro. Imagina, Guilherme, 490 mil recursos aqui listados. Mesmo em ordem alfabética fica difícil. Então você arruma um filtro, manda mostrar os recursos do tipo gente. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Só vai mostrar recurso do tipo gente.
Se quiser recurso só do tipo material, material. Se quiser recurso só do tipo cost, tá aqui. Fala. Eu acho que eu tô tendo algum problema no meu arquivo mesmo, porque eu também, quando eu coloco material, eu não consigo editar o campo unidades máximas. Não consegue. Material você não bota unidade máxima, só em Word. Ah, eu tenho que botar a unidade material, né? Você bota o label, como é que é, não? Deixa eu ver aqui. Material label. Material label é unidade, né? Aí eu boto uma peça, no caso. Bota peça. Peça, tá. Na quantidade máxima você não vai conseguir botar nada. Tá legal. Beleza. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, esse filtro aqui ajuda você a selecionar. Lembra do grupo? Olha lá, do grupo, mão de obra própria. Aí, só tem um pedreiro sênior. Com esse recurso aqui, você consegue fazer seleção dos 427 mil recursos que você tem. Agora, existe outra maneira de você colocar os recursos. A outra maneira é assim, ó. Clique na atividade, Resource, e aqui você escreve, dentre os 495.327, você bota cimento e bota a quantidade. Ele não calculou o custo, como na outra cabecinha calculava. Ó, você bota aqui, calcula aqui. Você bota aqui, calcula aqui. Já na maneira de clique em Resource Tab, você não consegue isso. Guilherme, qual que você prefere? Botando as cabecinhas ou usando o clique no Resource Tab? Felipe também. Marcos, eu prefiro ir no Resources. Agora, uma das coisas que ele pede aqui no livro é o aluguel do microcomputador. Calma, vou chegar lá. Ah, tá. Vamos lá. Nesse caso aqui, se você já tem um aluguel, não precisa botar o do livro não, tá? Mas imagina que você tem que botar um aluguel de telefone por G. Então, aluguel é um. Concorda comigo? É um aluguel. Por, olha o ícone, desculpa, olha o caractere, por mês. 1/month. Isso é um aluguel por mês. Quanto custa o aluguel? R$150. Concorda comigo? Lembra disso? Clique no aluguel, olha lá. Clique no aluguel, cost. Quanto está marcando aqui o aluguel por mês? 150. Quanto que está marcando aqui no custo? 27. Explica isso, Guilherme Sequinel. Fala, Guilherme Sequinel. Exatamente. Embora seja um mês de aluguel para o telefone, já que a atividade G só usa o telefone 4 dias, o Project contabiliza 4 sobre um mês. Se um mês no Tools Option possui 20 dias, então você divide 4 por 20, que vai dar 1/5, 150 dividido por 5, ou coisa parecida. Então você tem alguma coisa nesse sentido aí. Ele não atribui ao G o custo do aluguel inteiro. Da mesma maneira, se você fizer clique e colocar 2 por mês, ele vai colocar 2 aluguéis por mês, mas ainda assim rateado. 2 aluguéis porque são 2 telefones. Entendeu? Felipe Vieira, entendeu a ideia do aluguel?
criar aqui uma atividade Hammock. Hammock é do tipo Fixed Unit. Fixed Unit. E vou colocar aqui que ela começa aqui, Ctrl C, Paste Special, Paste Link, e termina aqui, Ctrl C, Paste Special, Paste Link. Temos uma Hammock que crescerá à mercê das necessidades. Se nessa Hammock eu tenho o aluguel do telefone, eu tenho um por mês. Podia ser um por dia, tá? Ou um por semana, ou um por hora. Mas como eu defini que o aluguel é por mês, e eu vou botar também um telefone pro cara, e vou botar o Ricardo sendo supervisor. Já viu que, por causa da supervisão, evidentemente, nós temos um custo. Se esse projeto atrasar, a Hammock vai se esticar, concorda comigo? Se ela se esticar, vai ficar mais caro. Tá entendido isso, Felipe Vieira? Ok. Outra maneira de colocar os recursos. Fala, Guilherme Sequinel. Não quero me adiantar, mas eu tô pensando aqui naquele aluguel ali. A exemplo da construção civil, você tem o aluguel de uma série de equipamentos para o desenvolvimento de uma série de atividades. Tá? Pergunta, se ele dividiu o aluguel dessa maneira, como é que ele faz isso? Não sei se estou me adiantando, mas até eu acho que tem um pouco de TPC na cabeça. Como é que fica a questão do fluxo de caixa depois? Ah, não fica. Você conhece alguém que aluga uma sala por mês e se você usar metade do mês, te cobra só metade do aluguel? Depende do contrato. Mas os contratos normais que o mundo faz, como é que funciona? O que o mundo faz, eu gostei. Como- Você tem que pagar o que? Eu sei. Não é? O Project não pensa financeiramente nem legalmente. Ele pensa na apropriação do custo. Por isso que o slide diz, está muito estreitamente ligado ao gerenciamento do custo. Porque o que nós estamos fazendo, Felipe, é ver quanto está sendo gasto por causa desse projeto. Vou perguntar, se esse cara aqui, que tem um telefone alugado por mês, só usa 2 meses, aqui é 2 semanas, né? 2 semanas, quanto de aluguel ele vai ter que pagar? Ele teria como responsabilidade apenas que contribuir, porque ele está gastando só 2 semanas. E aí pergunta, e as outras 2 semanas? Problema da organização. Do que diz respeito à apropriação do custo, está corretíssimo. Do que diz respeito a ajudar o Guilherme a controlar o financeiro da obra dele, tem que ter outro apoio. Você quer ver? Todo mundo... Você entendeu até aí, Felipe, a história do aluguel? Tá. Se fosse no mundo real, seria R$500 mais o valor do Ricardo Albuquerque Silva. Pergunta, o Ricardo Albuquerque Silva trabalha por mês ou trabalha por hora? Se o Ricardo Albuquerque Silva for uma pessoa autônoma e o contrato for por hora, tá aqui o quanto nós vamos gastar com ele. Mas é possível que o Ricardo Albuquerque Silva seja contratado por mês. E se for por mês, nós colocamos o Ricardo Albuquerque Silva aqui por hora. Marcos, Diga. esse recurso, ele está alocado sempre ali por padrão, por dia, no caso.
É porque a nossa escala de tempo tem sido trabalhada em dia. Dia, né? É. Então, tipo, quando eu boto barra MO ali, eu faço por mês. Isso. Barra, sei lá, H, alguma coisa. Passa para hora e botar barra W, passa para week. Se botar barra Y, passa para year. Tá legal. E se botar um Mzinho pequenininho assim, ó, um M é 1 minuto. Você pode não acreditar, mas a empresa júnior da UF fez um projeto que era planejado e controlado por minuto, que rodou 6 meses. Você consegue entender isso? Olha, bem complicado esse negócio. De engenharia. Vamos voltar aqui. Outra maneira de você alocar o recurso. Sobe, tá vendo a subida aí? Botão direito. Resource Work. Tá vendo isso aí? Vamos dizer que na atividade A nós temos uma planilha de composição de custo. O que é uma planilha de composição de custo? Espera aí, acho que o Glaucio voltou. Não foi. O que é uma planilha de composição de custo? É o seguinte, todo mundo sabe que para fazer laje, a gente faz por metro quadrado. Mas é uma laje do tipo A2. Felipe não vai compreender isso com facilidade. Mas se você pegar o Excel, você vai ver que lá no Excel tem uma planilha chamada laje A2 por metro quadrado. E diz que para 1 metro quadrado de laje A2 nós temos cimento, pedreiro e temos... Cimento não é assim não, cimento, pedreiro e temos celular. Pronto. Para cada metro quadrado, Felipe, nós temos uma quantidade de composição. Nós temos 0,5 quilos de cimento, que nesse caso é saco de cimento, né? Então é 0,02 de saco e usa-se 0,8 pedreiros e 0,1. Essa composição aqui, ela é muito boa, precisa, e é o resultado de anos de pesquisa da turma que faz laje tipo A2. De tanto eles fazerem, eles conseguiram isso aqui. Só que aqui nós temos... Não, vou botar texto. Nós temos quantidade. Errei. Quantidade. São 3.200 metros quadrados de laje tipo A2. Se são 3.200 quadrados de metro, então vamos fazer o seguinte. 3.200, isso aqui é igual a isso, vezes isso, e temos então a QTD total. Tá vendo aqui? Então eu posso fazer o seguinte. Cimento, 64. Cimento, 64. O outro. Pedreiro, 2.560. Pedreiro. Não, como é que é pedreiro? Pedreiro é assim. Pedreiro, 2.560. O outro é celular, dá 320. Celular, 320. Pronto. Eu fiz uma composição
em cima de um conhecimento mapeado, unitário, em função das quantidades métricas, né? da métrica do nosso trabalho. E aí eu calculei todos os quantitativos de recurso. Ok. Pronto, tá aí. Faz de conta que é tudo certo, tá? Tá aqui. Entendeu a lógica da coisa, Felipe Vieira? Entendi. Não vou aplicar isso, mas entendi. Você não vai aplicar isso, porque a tua realidade é diferente. Mas é outra maneira de alocar. Outra coisa, 6.440 vai dar uma duração aqui. Se eu colocar hora extra, 20.000 horas extras, olha aqui, ó. Ué, não mudou nada? Mudou. Esse work aqui é o work total. Se eu colocar 20.000 horas extras, então o nosso prazo aqui seria alterado para menos, porque isso aqui ficaria com 41.000 horas normais e as outras seriam horas extras. O que é hora extra? Não é de 8 às 5, é de 5 à meia-noite, de meia-noite às 8. Só que é uma outra tratativa. Então, terceira maneira de alocar recursos. Outra maneira de alocar recursos. Você escreve aqui assim, ó. Analista, entre colchetes, 2, ponto e vírgula. Cimento, entre colchetes, 320. Ok, pronto. Você alocou os recursos pela coluna. Pergunta, qual é a opção que você vai escolher para colocar recursos no seu projeto? Pergunta, qual é o tipo de recurso que você vai alocar no seu projeto? Veja bem, é o cara ou é a classe? Pode responder em voz aí, começando por qualquer um. A maneira que eu vou alocar recurso para o projeto Isso. vai selecionar a atividade, apertar lá nas carinhas e... Nas carinhas? É, Então você vai gostar das cabecinhas, é isso? isso aí. E o Guilherme prefere o quê? Aí, Marcos, Diga. só mais uma pergunta. O seu recurso lá ficou em vermelho por quê? Calma, não chegamos lá ainda. Guilherme, você prefere o quê? Cabecinha, coluna, clique, baixo, bota por baixo, no biombo, o que você prefere? Olha, eu acho que a opção da cabecinha aqui é melhor. A engenharia, quando usa composição de custo, dependendo, ela acaba acostumando a usar isso aqui, entendeu? Parece mais prático, mas lembra que são 4.827 tipos de recurso. Então seria melhor você escrever aqui o ID. Tá vendo? Mas ID não é uma coisa muito boa, né? Como a ferramenta não foi desenvolvida para isso, então não podemos fazer muita coisa. Deixa eu ver aqui, isso aí. Temos aqui, isso aqui. Bom, então depois de falar esse monte de maneira, você começa a perceber que, salvando o projeto, você começa a perceber que você poderia olhar o Resource Graph do seu projeto. Olha o pedreiro. Olha a linha preta, 25. Olha quantos você quer. Claro que a gente exagerou na dose, né? Então eu vou vir para cá e vou dar uma arrumada nesse pedreiro aqui. Pronto.
vou chamar o Resource Graph novamente. Olha só o pedreiro sênior. O azul é o uso e você tem. O vermelho é o uso e você não tem. A linha preta é o divisório, é o divisor de águas. Agora observa aqui nessa... Eu vou encurtar o timescale aqui para ficar bem apertadinho. Observa aqui. Eu tenho uma área branca aqui, uma área branca aqui, uma área branquinha aqui. O que significam essas áreas brancas, hein? Explica para mim. Isso, que você não está usando. E Felipe, o que significa você não está usando os recursos pedreiro sênior aqui, aqui, aqui e aqui? Eu acho que é ociosidade. Ociosidade. Então, a organização, o gerente de recursos, para o gerente de projeto, está ótimo. Mas para o gerente de recursos, isso aí é um problema. Porque ele tem 25, precisa de 40 e tem hora que não usa nenhum. Tá entendendo? Vamos olhar o analista. Olha lá, só ele lá. Olha o cimento, ó. Não tem linha preta. Mas também não precisa aqui, ó. 80 aqui, 400 aqui, 100 aqui. Vamos ver o telefone celular. Olha o Ricardo de Albuquerque Silva, ó. Esse cara tá bem, ó. Só tem um. Só tá usando um no mês de março. Viu? Tá tranquilo o Ricardo Albuquerque Silva. Tá ocioso antes e depois. Aqui é o celular mensal. Estou usando pouco celular. Então, com isso aqui, você tem uma visão rápida de uso do recurso. Em sendo assim, quando eu olho a minha folha de recursos, eu começo a entender por que é que eu estou com o pedreiro sênior vermelho, mas o analista está bem, o cimento está bem, o Ricardo Albuquerque está bem, só o analista está vermelho. Por que que o analista está vermelho? É. Ué, você deve tem dias aí, você está alocando o cara que está passando a quantidade de hora que ele... O cara tá vermelho de raiva, porque tem 25 e querem 40. Se eu colocasse aqui 40, olha o que aconteceria. Nada. Todo mundo aqui numa boa. Eu pergunto, com 40, o que significa essa área branca? Então eu vou voltar para 25. Tá aí. Entendendo até aí, nós percebemos que estamos com um problema. O gerente está com um problema. Não é o gerente de recurso, não. O gerente do projeto, que normalmente só olha para isso aqui. Marcos, diga. No meu caso aí, como eu vou ter um recurso só alocado, que eu tenho em overtime aí, overlocation aí, é um cara que, por exemplo, trabalharia 8 horas, que na verdade ele tem duas tarefas que também estão rolando consecutivas, né? E aí, consequentemente, ele está, 16 horas na parada, sei lá. Verdade, mas a pergunta é, esse cara tem que ficar full time numa atividade e full time na outra? Ou ele pode ficar meio expediente em uma e meio expediente na outra? Eu teria que botar 0,5 lá. Ele pode ou não pode? Muitas vezes não. Ah, então não pode. Agora, às vezes que pode, você faz isso, ó. Olha, vamos pegar aqui o analista. Cadê o analista? Espera aí, não desliga. Aqui, analista. Eu vou botar meio analista aqui. Tá vendo? Meio. E vou botar meio analista aqui. Pronto. Ele está numa atividade e na outra. Essa aqui, por exemplo, tem um analista pela metade, ao mesmo tempo em que essa aqui tem um analista pela metade. Pronto. Meio com meio dá 1 e ele não fica sobrecarregado.
Como é que eu vejo isso de uma maneira melhor? Porque... Vamos lá? Vou subir o biombo. Embaixo eu boto Resource Graph. E escolho aqui embaixo analista. Olha aqui, ó. Eu tenho 5 analistas. E aqui, ó, eu tô com 1 meio. Aqui eu tô com 1 meio. Ó, tô tudo bem, ó. 5 analistas na cabeça. Aliás, eu poderia até fazer o seguinte. Clique, clique. De novo. Clique, clique no analista. General. E digo que nós só temos 2. Pronto. Olha a linha preta. Ih, não deu certo. Peraí. Aqui. 2 analistas. Estou usando 1. O que é isso aqui em cima branco, Guilherme Sextinel? Então eu clique no analista. Boto 1. Pronto. Agora tá bom, não tá? O que é isso aqui branco? Ociosidade. Vamos ter que administrar isso. Entendeu a lógica de alocação do recurso? Você não é obrigado a botar 1 cara. Certo? Se entendido até aí estamos. Quer dizer, você não é obrigado a botar 1 cara, não, né? No seu caso aí, você analista. O vício é de você botar 1. Mas na verdade você pode ser que você possa botar meio. Porque no meu caso, eu tenho 1 cara, por exemplo, sei lá, um recurso João, sei lá, e o João tem que ficar, só tem ele, entendeu? Eu posso botar 2, 3. Aí nós vamos ter que fazer uma coisa. Olha o recurso que a ferramenta vai mostrar para você daqui a pouco para resolver esse problema. Aqui é a tabela de atividades, aqui é a tabela de recursos. A união dessas duas tabelas nos dá uma terceira tabela, que é a relação atividade e recurso. A gente vê essa tabela aqui no Task Usage ou vê essa tabela aqui no Resource Usage. O Task Usage é uso no recurso, uso na atividade. E o Resource Usage é o uso no recurso. Observa o uso na atividade. Você tem a atividade e os recursos que a compõem. Eu vou pegar o format, textile, pego o textile e digo assim, todas as linhas que são de alocação ficarão com fundo azul. Todas as linhas, e vou colocar que todas as letras fiquem do tamanho 11. Observa agora aqui, Hammock é atividade, isso é recurso para que ela exista. A é atividade, isso é recurso para que ela exista. Então, para eu poder fazer A, eu preciso desse cara, desse material e desse material, nas seguintes quantidades. Aí você fala work não é work, porque aqui eu tenho work, mas isso aqui não é work, isso aqui é material. Então eu vou botar aqui quantidades de work e de material. Pronto, ficou bonito agora, a quantidade. Tá vendo aqui? Do lado direito eu tenho uma planilha. E essa planilha que parece com Excel me mostra de imediato campos. Aqui você tem uma escala de tempo, aqui tem a atividade A, eu tenho um total de 480 horas distribuídas assim, ó, por dia. Eu tenho analista distribuído assim por dia. Tenho cimento distribuído assim por dia, ou por semana, ou por mês. Mas no nosso caso aqui, para ficar parecido com TI, eu vou colocar por dia. Imagina que a gente está vendo o uso
na tarefa. Uso na tarefa. A equipe que trabalha para produzir a tarefa. E eu vejo o seguinte, supondo que eu fosse o encarregado da obra, eu entendo que esse cara trabalha um pouquinho cada dia. Eu entendo que esse cara trabalha um pouquinho cada dia. Mas querer me dar o cimento pingado é tolice. Eu quero 64 sacos no primeiro dia, nada no segundo, nada no terceiro. Ficou claro essa sexta forma de alocação? Ficou, mas eu posso colocar assim na mão, eu posso tirar os recursos outros dias? Sim, senhor. Inclusive, esse analista aqui aparece no primeiro dia, mas no segundo ele não aparece não. Eu só quero que ele apareça também no terceiro, só uma horinha. Viu? Eu estou programando, isso é muito carinha de TI, viu, Guilherme? Estou programando o trabalho do analista e não vou ter problema de sobrecarga, porque se eu colocasse um analista, ia ficar 8. Claro isso? Telefone, 40 peças. Eu quero os telefones todos no primeiro dia. Eu não quero ficar recebendo telefone pingadinho. Senão essa galera não vai poder trabalhar. E aí eu não tenho material nos dias, mas tenho gente nos dias. Aliás, vamos falar sério. Tem pedreiro aqui, e aqui é só um arremate. Sexta forma de alocação de recurso. E isso aqui totaliza o que você coloca aqui. Tá claro isso, Guilherme Sequinel? Microfone aberto para a gravação enquanto eu busco outro café. Agora, olha só. Analisado esse ponto, eu vou falar uma outra coisa. Está vendo o pedreiro sênior aqui, na atividade S? Eu vou colocar aqui uma coluna chamada Cost Rate Table. E vou colocar uma coluna chamada Work Contour. Está aqui. Observa que quando você lança o recurso pedreiro sênior, ele coloca o pedreiro sênior todo dia, ó, de forma equilibrada, idêntica e de mesma quantidade. Mas pode ser, como acontece numa obra de engenharia, que você não tenha uma duração de 4 dias, mas sim de 50 dias. 50 dias. E você sabe que a carga de trabalho é 80 mil horas. Eu disse 80 mil horas. Se a carga de trabalho é 80 mil horas, você não vai imaginar que na obra, no primeiro dia, 1.600 horas, ou seja, 200 homens trabalhem. E no segundo dia, 200 homens trabalhem. E no terceiro dia, vamos colocar então na escala de semana. Você não consegue imaginar que toda semana vai ser igualzinha. Todo mundo entende que quando começa uma atividade de grande porte, terraplenagem, estrada, não é assim, todo mundo chega no primeiro dia com o banheiro pronto, barraco pronto, para começar a produzir com tudo. Não. Primeiro chegam alguns. Eu errei. Primeiro chegam alguns. Aí aumenta a carga. Com sorte, conseguimos subir a carga de trabalho. Aí chegamos à carga plena. Mas na hora de ir embora, ninguém manda embora todo mundo. Manda uma parte, depois manda outra parte embora, fica alguns para limpar e pronto. Então esse perfil de distribuição que você está vendo aqui não é constante e homogêneo, não é flat. Ele é definido.
Definição de contorno de trabalho. Perfil de distribuição de carga. É claro que minhas contas não ficaram boas e não deu 80 mil. Mas eu poderia dizer que eu tenho 80 mil horas a ser distribuída da seguinte maneira. Uniforme, com um pico de carga alto no começo e baixo no final, com um pico de carga leve no começo e alto no final, homogêneo como uma curva de Gauss, ou tradicionalmente saturado como uma tartaruga. E aí eu volto aqui para 80 mil e você teria a distribuição aqui até atingir um padrão constante, tendo uma tomada de vencida de inércia, manutenção de trabalho e desmobilização. Entendeu a ideia, Guilherme Sestinel? Isso. Sim, se você mandar ele distribuir através do Work Contour, ele vai distribuir em função de uma dessas definidas funções que ele tem. A minha sugestão é que você pegue as suas horas que você tem de experiência, jogue no Excel. Onde está o Excel? Aqui. Jogue no Excel. Porque não ficou bom por causa do H. Oh, droga, vou tirar o H. Jogando no Excel, você consegue então ter o seu próprio padrão de distribuição por experiência. Tá difícil aqui, hein? Puxa. Tem um H aqui, já tirei o H. De novo. Queria mostrar o padrão de distribuição, eu não consigo. Editar, substituir, tudo. Ah, vai porque eu não fiz tudo. De novo. Pronto. Observa o padrão de distribuição que ele fez. Parece uma tartaruga porque ele satura aqui. Mas o Guilherme pode ter um outro padrão próprio, e o Excel ajudaria ele a definir isso aqui. Agora, ele falou que todo mundo aqui é pedreiro sênior, tipo A. Não tem jeito, você não tem como colocar aqui, por exemplo, outro pedreiro e escova. Vou tentar botar outro pedreiro, ó. Outro, não dá para botar outro pedreiro. Esse pedreiro é A, B ou C. Se você mudar aqui o tipo, olha o que acontece com o coast da aula 7. Observando agora o pedreiro sênior. 400 mil. 0. É porque o nosso pedreiro sênior não tem faixas intermediárias. Deixa eu pegar aqui o pedreiro sênior. View, Resource Sheets, pedreiro sênior. Cost 5, mais barato. Vai. Mais barato. Mais barato. Mais barato. Pronto. Temos 5 tipos de pedreiro. Voltando para o Task Usage,
a gente pode ver o seguinte: se for pedreiro tipo A, custa 400 mil. Se for tipo B, custa 240 mil. Por isso que a alocação de recursos na atividade está muito ligada ao custo. É claro que eu botei pedreiro sênior aqui e pedreiro sênior aqui, com classificações diferentes, ou regionalizações diferentes, ou referências diferentes. Então, esse task usage mostra quem produz o quê. E do lado direito, você vê as cargas de trabalho. Observa mais uma vez. Ricardo é work, mas celular seria material. E aqui está escrito work. Não podemos fazer nada. Ainda bem que existe uma unidade para lembrar que isso aqui é peça. Tá claro para você, Felipe, isso? Tá claro, tá claro. Olha, Eu só queria levantar uma bola aqui de uma coisa que ele fala no exercício 6.11, que ele faz a matriz RAM, RAM, e ele fala para você preencher as responsabilidades de todos os recursos alocados nas atividades do projeto. tá, segura que a gente fala sobre isso em Resource Usage. Nós estamos por enquanto no Task Usage. Olha só, nesse aqui, lado direito, também temos escala de tempo, como você já viu, mas temos também como escolher a grandeza a ser apresentada. É claro que só são grandezas numéricas ligadas a isso. Work e o actual work. Imagine que você pode ter o work previsto e pode escrever o trabalho realmente realizado na semana. Semana é isso, né? É claro que não é para fazer assim não, tá? Eu estou fazendo só para ilustrar. Mas você pode apresentar também o custo. E também o custo real. E também o trabalho previsto como referência. E também... Então você pode apresentar várias coisas ao mesmo tempo. Ou pode não apresentar nada. Mas o interessante é que você pode escolher o que apresenta e dar estilos diferentes. O trabalho que você está vendo pode ser detalhado, configurado no seu estilo, porque os campos numéricos estão aqui, disponíveis para você apresentar na planilha. O work foi selecionado, eu vou colocar o tamanho dele 11, negrito, na cor vermelha, com fundo amarelo forte. Então, o work da atividade ficou vermelho, amarelo, forte. Enquanto que as composições ficaram branca com letra preta. De novo, detail style, as composições são as alocações. As alocações vão ser tamanho 10, letra azul, ou tamanho 10, letra azul, fundo azul claro, padrão forte, seguindo o padrão daqui. Com isso a gente poderia tentar ver que nós temos aqui horas. Vamos ver se eu acho alguém aqui. Eu vou colocar aqui na Ramon, o analista. Pronto. Aí nós temos 40 mais 40 dá 80. 40 mais 40 dá... Aqui é o trabalho total, carga de trabalho de produção. E aqui é o trabalho de cada um, ou a contribuição de material de cada um. E essa contribuição não é agregada aqui. Estranho isso, mas é assim que funciona. Aqui é o carga e aqui são os componentes. Se você pedir um filtro, onde tem filtro aqui? Filtro, mostrando só, work. Grupo de recurso, mão de obra própria. Já falamos sobre isso, né?
Ou então, cadê filtro? Using resource, cujo nome é analista. Using resource, cujo nome é cimento. A quem interessa então isso? Interessa ao gerente saber que vai ter cimento aqui, aqui. A previsão de uso é por mês essa aqui. Estranho esse negócio aqui, né? Mas 64.300. Eu não estou vendo a soma total dos cimentos. Eu estou vendo aqui a soma total dos esforços em HH. Seria bom que a gente pudesse ver só aqui a soma total do material que a gente selecionou. Então existem maneiras depois de você quebrar a cabeça para conseguir esses relatórios. Mas assim de imediato nós estamos vendo os componentes que produzem as atividades através do modo Task Usage. Só para chamar a atenção, eu vou voltar lá no Resource Sheets e vou dizer que existe uma verba e que existe uma taxa e que existe um imposto. Todos esses recursos são do tipo Cost. É o terceiro tipo, é o tipo que existe no PROS 2007, que não tem unidade, que não tem unidades máximas e que não custa nada, porque a unidade deles é moeda. E o valor dele padrão é uma unidade monetária. Voltando para o Task, para o Gantt, voltando isso aqui para uma coisa menorzinha, nós temos o seguinte: cabecinhas. Eu vou colocar uma verba para todo mundo. Todo mundo aqui vai almoçar, então eu vou botar uma verba de almoço. Olha onde eu estou escrevendo, hein? R$ 120,23 para cada um desses no Cost. Nesse caso aqui, essas aqui tem um tal de imposto. Um imposto de R$ 1.250. E essas duas aqui tem uma taxa do lixo de R$ 300. Pronto. Quando você voltar para o Task Usage, você vai ver que a composição agora inclui dinheiro. Olha aqui. E cadê a quantidade de dinheiro? Estranho, né? Vamos lá. Pedreiro, 400 horas. Analista, 5 horas. Cimento, 64 sacos de 25 quilos. Celular, 40 peças. Cadê o dinheiro? É um recurso alocado que não aparece nas quantidades Work, Material and Cost. Não aparece. Por quê? Porque o dinheiro aparece na coluna dinheiro. E aí fica difícil, porque aqui nós vemos a composição período a período. Aqui nós temos a composição período a período. E não vemos o dinheiro. Mas deveríamos ver o dinheiro, porque dinheiro é um recurso. Por isso eu coloquei o Cost. Só para que você possa ver o dinheiro. Vou marcar esse dinheiro aqui em negrito, formatando especificamente esse fundo de amarelo. Pronto, está bem claro isso aqui. Agora, cadê o dinheiro na sua planilha da direita? Botão direito, Cost. Agora vemos dinheiro. Eu vou fazer Detail Style para que o dinheiro fique num tamanho bom, numa cor preta e fundo verde, porque acho que dinheiro é verde. Vamos agora analisar o nossa atividade A. Vamos lá. Temos a distribuição das mãos de obras e materiais. E agora temos 40, 40, 40. Olha só, estão dando R$ 40 por dia
para fazer a atividade. Se você não gostar, você pede os R$ 120,23 no primeiro dia e nada nos outros dias. Está clara essa alocação de recursos, os limites que ela apresenta, e está claro também como fazer para apresentar tudo isso? Agora, fica meio confuso, porque a carga de quantidade está amarrado às horas, mas aqui aparecem quantidades, mas não aparece a quantidade do dinheiro. Eu preciso lançar mão de uma coluna extra. E aqui do lado direito, onde o work assume o papel de material também, cadê? Onde o work assume o papel de material também, você não encontra a quantidade de work de dinheiro. Então, nessa visão, você não consegue ver tudo o que você quer. Você precisa incluir o campo Cost. Botão direito, Detail Style. Vou pedir para que o Cost fique assim. E os Assignment Row, que são azuis, fiquem todos branquinhos. Cadê o branquinho? Branquinho. E aí você vê a composição de horas, composição do dinheiro, aqui, composição de horas, composição do dinheiro, mas não do dinheiro alocado, e sim de todos os custos dos outros materiais. Então fica difícil você realmente acompanhar os recursos na planilha da direita. E na aula 9 você vai ver coisas piores ainda. Limite da ferramenta. Bom, até aí ficou claro o uso do Task Usage, até aí ficou claro a alocação e a apresentação dos recursos e como vocês vão ter que dar uma cambalhota para poder montar o modo apresentando o que você precisa? Felipe? Por mim, também. Tá, existem algumas vezes em que você não quer ou não precisa colocar os recursos da atividade. Você pode ter uma atividade chamada HG, cujo recurso é dinheiro. Você contratou. HG é um contrato. E esse contrato é um contrato de serviços. Coloquei um recurso aqui. Infelizmente, o recurso foi aceito. Na verdade, eu deveria colocar o recurso, eu não, o gestor, né? Aqui é um recurso tipo cost e que tem um valor fixo. Olha só, quer ver? O recurso é do tipo cost. Essa atividade dura 6 dias e eu vou pagar para ela um contrato de 6.000. Pronto. Eu aloquei, não aloquei recurso, eu aloquei recurso financeiro. Aqui está, 6.000 para fazer HG, 1.000. Eu vou mostrar só isso aqui. Guilherme, é possível você ter um contrato de 6 dias e não pagar 1.000 por dia? Pagar, por exemplo, 2.000 no ato e 4.000 no final? Então, dessa maneira, você alocou um recurso chamado dinheiro através de uma rúbrica denominada contrato, que fabrica HG, que será distribuído dessa maneira. Ou dessa maneira. Diga. Certo. Um contrato da minha obra de instalação de um sistema de ar-condicionado, por exemplo. Se eu não estiver achando que falando horário, você corrige aqui. Mas imagine o seguinte,
Certo. Esse lançamento eu faço como você está fazendo aí agora, ou eu já coloco isso provisional? Qual é a melhor, falando de boas práticas, né? Eu já estou prevendo isso. Enquanto estou formatando o projeto, ou faço isso ao longo do período e mais, se à medida que eu for, porque, por exemplo, se o contrato está previsto um atraso, esse camarada atrasou, eu fui lá no meu Gantt e simulei ou efetivar o atraso dele arrastando a barra do Gantt. O Project faz esse link entre os atrasos, aquilo que está previsto e o que eu tenho que desembolsar? Entendi o que você falou. Entendi. Deixa eu pensar aqui. A gente teria que lançar nas atividades o recurso dinheiro. Não seria o contrato de serviço, seria contrato parte 1, contrato parte 2, contrato parte 3. São as verbas que seriam liberadas, sempre pagas ao fim da atividade. Então você vai fazer o seguinte, vê se acompanha aí. HG, contrato de serviço, eu vou tirar o contrato de serviço aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou tirar o contrato de serviço e vou botar contrato de serviço assim, ó, View, Resource Sheet, contrato de serviço pago no final. Acompanhou aí? Acompanhou. Agora eu vou vir aqui no HG e digo o seguinte, contrato de serviço 6.000, né? 6.000. Pronto. Não é pago ao final? Por que é que ele rateou? De novo, viu? Contrato de serviço, pago ao final. Vamos ver de novo. Ele rateou porque eu não tinha marcado direito. Tá vendo aqui? Imagine que ele atrase. Não é pago ao final? Então isso vai escorregar para o novo final. Então as suas simulações poderão ser feitas porque o valor vai escorregar para o novo final. Vamos pegar o Gantt aqui. Esse aqui é o nosso projeto. Desculpa, a nossa atividade. E ela trabalha assim. Se ele fizer isso e a seguir fizer isso, eu vou levantar o biombo aqui, hein? Presta atenção. Embaixo eu vou mandar mostrar o Task Usage. Toda vez que eu mando mostrar uma coisa que eu marco em cima, aparece embaixo. Então observa que se ele fizer essa atividade G, ele pode começar HG. Que dia que ele vai receber os 6.000, hein? Lê aqui. Lê para mim. Muito bem, mas ele atrasou. Ou vai atrasar. Olha aqui, ó, tá vendo? Vou fingir, não é agora, mas na aula 8. Vou fingir que vai atrasar. O que aconteceu com o dinheiro previsto aqui embaixo? Escorregou. E onde é que parou o dinheiro? No dia 30 de março. Então, os pagamentos dos serviços, por conta dessa modelagem, acompanha a simulação que você disse que precisa. Entendeu? Agora, se você quiser botar uma parte aqui e uma parte no final, vamos lá? Rateado, né? Rateado. Pronto. Embaixo é o Task Usage. Se você colocar rateado, aqui vai ser R$1.000, né? Como é que faz isso aqui? Vou botar o tamanho da letra aqui menor para poder caber.
Então, tamanho 8. Pronto. E não deu. De novo. É o assignments, que fica tamanho 8. Se por acaso isso aqui atrasar, observa o que vai acontecer. E vamos ver porque que ele não quis andar. Porque não tem motivo nenhum para ficar travado. Quando esse aqui anda, esse aqui tem que andar. Ah, andou. De novo. Esse aqui andou um dia. O que aconteceu com o fluxo de dinheiro? Não andou? Agora eu vou desfazer. Se fosse 2.000 aqui. Nada, 4.000. Há uma programação de dinheiro, não há? Se eu atrasar um dia, o que acontece? A programação de dinheiro anda linearmente falando. Tá claro isso? Mas olha o que aconteceria se eu atrasasse a atividade um dia. Ele continua recebendo o dinheiro nos dias marcados e não recebe nada nos dias de atraso. Então a modelagem ao final é mais interessante. Porque se fizer a modelagem rateada, o rateio anda se tudo for deslocado, mas se ela sofrer alteração de prazo, o recurso dinheiro não vai funcionar. Tá claro? Então vamos voltar agora para aquele lance que eu estava falando, que é o lance do verificar as alocações pelo uso na atividade ou pelo uso do recurso. Cadê ele? Resource usage. Eu tenho aqui o recurso e aonde ele trabalha. O recurso e aonde ele trabalha. O recurso e onde ele é usado. Então, se eu fizer isso aqui, marcar um menuzinho, fica todo mundo pequeno. Se eu mandar mostrar todo mundo e mandar encolher as cabecinhas, ficam só os recursos. Então, essa cabecinha aqui é a alocação. Mostra a alocação ou esconde a alocação. Pergunta, aonde o pedreiro trabalha? O pedreiro sênior trabalha em S, em D, em F, em G, H e A. Então, a quem interessa o task usage? Interessa ao gerente que analisa a equipe. Interessa ao gerente que analisa as quantidades. Mas a quem interessa o resource usage? Interessa aos envolvidos do projeto. Porque agora o pedreiro sênior sabe aonde ele vai trabalhar e qual é a carga de trabalho que se espera dele e também dia a dia aonde ele vai estar. Quer ver? Ele vai estar aqui e aqui, aqui. E você começa a ver aonde o cara vai estar. Não só você vê onde é que o cara vai estar, mas principalmente onde o próprio cara vai estar. Se você imprimisse isso aqui e desse para ele, ele ficaria muito feliz, porque ele teria, antes de começar o projeto, uma visão dia a dia de onde ele está fazendo o que, com que carga. Agora, se você precisasse colocar aqui alguns flags, flag 1, flag 2, flag 3, você poderia colocar uma legenda. E a legenda seria assim: é responsável
executa, acompanha, informa. Você poderia marcar. O pedreiro aqui, ele é responsável e executa também. Aqui ele não é responsável não, mas executa. Não, aqui ele não executa não. Aqui ele acompanha como é que as coisas estão indo. Errei aqui. Aqui é o work, né? Pronto, com isso aqui, você aumenta o grau de compromisso da equipe. São campos extras que definem as responsabilidades do cara. Logo, autofiltro, escolho o cara, só ele, aonde ele trabalha, quanto de trabalho, dias de trabalho e qual é a expectativa que eu tenho ou a empresa tem dele. Manda imprimir e dá para ele ler. Se ele disser que não pode no dia tal, aí você arruma outro cara para o dia tal. Só que dessa maneira você vai estar gerando um relatório dos recursos com um modo específico, aonde isso são os locais de trabalho, as responsabilidades, a carga. Se quiser informar o tipo de pagamento que ele vai ter, ou classificação que ele vai ter. Aqui, como ele é só acompanhante, vai ser um tipo, vai receber menos, digamos assim. Aqui, já que ele é responsável, então vou botar um tipo A, aqui é B. Isso aqui é mais... Oi, fala. Seguinte, isso que você está fazendo agora do flag 1, 2, 3 e 4 é aquele esquema do resource que ele bota RAC. Isso. Responsible, accountable, consultants e information. É a matriz RACI, que seria uma forma de você designar a responsabilidade. Nesse caso eu botei responsável, executa, acompanha, cagueta, fala, diz, participa. Tá, eu poderia, tipo assim, eu poderia trocar esse nome desse campo, porque pra mim esse nome desse campo é esse. Claro, isso aí é um exemplo para você entender os recursos da ferramenta, e esse RACI é só para você saber os 4 elementos possíveis e básicos que uma criatura poderia ter de atribuição, tá? Mas nada impede que você faça uma coisa bem melhor do que essa porcaria que foi definida por um americano. Certo? Bom, vamos continuar aqui com mais uma informação. Isso aqui é um recurso, é uma linha, é um registro do recurso. E eu provo isso quando eu paro o mouse, aparece o que é escrito aí, Guilherme Sequinel. O que aparece ali quando eu paro o mouse? Aqui. Isso. Então essa linha é um resource. Se eu fosse para o Task Usage e eu parasse em cima de uma atividade, e o que apareceria aqui? Claro, clico e encontro nosso tradicional formulário. Quando eu venho para o Resource Usage, quando eu clico no pedreiro, o que vem? Tradicional cadastro de recurso. Agora, quando eu paro o mouse aqui e vejo o que eu leio, isso, então eu não estou vendo nenhum, não é uma atividade que eu estou vendo uma alocação. Clique na alocação, traz uma
tela de campos, igualzinho você conhece. Esse campo que você está vendo, esse campo aqui é o campo flag 1 da tabela de recurso. Esse campo aqui é o flag 1 da tabela de assignments, não é da tabela task. Então, olha no material novo que vai ter lá um alerta. Esses campos aqui não são do recurso, nem são do task, são do assignments. E aí você começa a perceber, tem a primeira informação, de que campos como work é desse cara nessa atividade. É desse cara nessa atividade, porque esse cara nessa atividade tem outra carga. O distribuição dele é assim, e a classe de custeio é assim, e eu posso fazer mais, Felipe, aqui no S, o cara, deixa eu ver, vamos até 00:15. Aqui no S, o cara tem a seguinte informação: você tem que fazer isso e aquilo, esperamos isso e isso. Então você define o que o cara tem que fazer. No D, você define outra coisa. Na atividade F, o pedreiro sênior tem que fazer outra coisa. Embora seja pedreiro, esperamos em cada atividade características ou referências de trabalho diferentes. Dessa maneira, quando você imprimir as atribuições do pedreiro, ele vai saber o que ele faz, quais são as responsabilidades, qual é a carga, qual é a programação de trabalho, e agora também sabe pormenorizadamente o que se espera dele em cada atividade. Mais informação que isso, antes do projeto começar, não é possível para o recurso. Tá claro, Felipe? Tá claro. Bom, com isso você esgota o Resource Usage e lembra que tudo que acontece no Task Usage acontece aqui no Resource Usage também. Bom, nosso Gantt chart mostra uma série de trabalhos e mostra também embaixo que o nosso Resource Graph se mostra um pouco. Acho que ele vai ao banheiro. Você vai no banheiro, Guilherme? Então vamos esperar 1 minuto para o Guilherme. Certo? Vou parar a gravação até o Guilherme voltar.